vou mandar com antecedência. Não vou esperar. É porque para poder preparar para a aula. Essa é a última parte que tem nota de aula. Aí depois é só o Winder mesmo. Então, o quadro, né, que se desenhou, né, com a descrição do Álvaro, foi o seguinte: se eu quiser representar o grupo de Poincaré no espaço de Hilbert, eu posso fazer isso, contanto que eu escolha os meus estados base como sendo autoestados de momento, né, e também que esses estados base carreguem uma representação do grupo de isotropia. Tá certo? O grupo de isotropia varia de acordo com as circunstâncias, com o tipo de momento que a gente está considerando. Então, vamos dividir em duas grandes classes aqui, né? P2 maior que zero, né? Que é o que a gente chama de caso massivo, caso com massa, né? Então, os momenta, quadrimomenta, são tais que PMI é um número positivo, estritamente positivo. E a outra circunstância é P2 igual a zero, sem que os PMI sejam zero, né? Os PMI poderiam ser diferentes de zero, não necessariamente eles são iguais a zero, né? Então, esses foram os dois casos, e em cada um desses dois casos, você tinha um grupo de isotropia diferente, né? No caso P2 maior que zero, você tinha um grupo de isotropia que era o grupo de rotações. Então, o requerimento sobre os estados base que vão fornecer para nós uma representação do grupo de Poincaré é que eles carreguem um índice que seja associado com a representação irredutível do grupo de rotações. Certo? Essa representação irredutível do grupo de rotações, a gente sabe que ela é caracterizada por um J, né? A gente já estudou o grupo de rotações, a gente sabe disso, né? Que a gente chama de spin, né? Quer dizer, a representação de spin J do grupo de rotações é uma representação 2J mais 1 dimensional. Então, os seus estados possuíam um índice sigma que variava de menos J até mais J, né? Quando você tinha P2 igual a zero, aí o seu grupo de isotropia era o grupo euclidiano, né? E o grupo euclidiano tinha uma diferença brutal em relação ao grupo de rotações. Ele era não compacto. O fato dele ser não compacto significa que ou ele possui representações unitárias triviais, ou ele possui representações unitárias de dimensão infinita, né? A gente contornou esse problema, né, vamos dizer assim, fazendo um meio do caminho. O grupo de isotropia é gerado por 3 geradores, que a gente chamou de A, B e J3, né? E a gente simplesmente impôs uma representação trivial para a parte dos geradores associados com A e B e uma representação unidimensional para a parte dos geradores associados com J3, né? Com isso, a gente obteve representações que nós chamamos de helicidade, representações de helicidade, né? Então, nós tínhamos spin, no caso das partículas com massa, e tínhamos helicidade, no caso das partículas sem massa. E aí, a história toda foi um estudo, né, bastante amplo, né, das propriedades desses estados, da normalização desses estados,
né? Do comportamento desses estados por paridade, por regressão temporal, né? E da definição do que nós chamamos de uma partícula, né? Elementar ou não. Uma partícula passou a ser identificada como uma situação descrita por aquele estado, por aquele vetor de estado, psi de P sigma, né? A gente pode chamar de psi de P sigma n, porque pode ter outros números quânticos aí, que a gente engloba nesse n. Mas o P e o sigma, agora a gente já sabe o que são. P é o momento e sigma, se o P2 for maior que zero, é o spin. Se o P2 for igual a zero, é a helicidade, né? Então isso nos caracterizou uma situação física onde a gente tinha entidades descritas por momentum π, né? E por spin J, no caso de partículas massivas, ou helicidade sigma, no caso de partículas não massivas, né? Do ponto de vista da representação no espaço de Hilbert, a tarefa está concluída, né? Vamos dizer assim. O problema é o seguinte, é que na nossa interpretação, essas entidades são partículas, são caras que carregam, porque nós estamos acostumados com partículas carregando momento e carregando também momento angular ou intrínseco, essas coisas. A gente descobriu que essas coisas existem, né, na natureza, né, desde 1920 e poucos, né? Então, o psi, um estado base desse, descreve uma partícula dessas, mas ao ele descrever uma partícula dessa, ele introduz já o próximo problema que a gente tem que se deparar. Uma partícula só não faz verão, tá certo? O nosso mundo é um mundo composto por uma cacetada de partículas, né? A gente se auto-imagina vendo e se sente sendo formado por um monte de partículas diferentes, né? Então, não basta você dizer como é que você descreve uma partícula. Você tem que descrever como essas partículas interagem entre si. Aí está a graça da história, né? Como essas partículas interagem entre si é um mundo à parte, no qual vocês estão entrando a partir de hoje, né? Interação, né? Então, nós vamos ter que fabricar instrumentos para entender essa interação, né? Entender pelo menos os limites, as restrições que nós vamos precisar colocar sobre o sistema para que a gente possa descrever a interação entre essas partículas, elementares ou não, né? Então, a tarefa agora é essa, né? A tarefa durante todo esse, vamos dizer, capítulo 3, né? O capítulo 1 foi a descrição relativística, inclusive com a teoria de grupos, etc. O capítulo 2 foi a descrição quântica, que nos conduziu ao conceito de partícula elementar. E o capítulo 3, agora, sem abrir mão do que a gente falou no capítulo 1 e no capítulo 2, aumentar essa descrição para fazer com que ela englobe as situações de interação entre as partículas. Tá certo? Maravilha. Bom, o mundo real vai dizer para você o quê? Vai dizer que você tem, por exemplo, um espalhamento entre um elétron e um fóton, tá certo? Então você tem uma partícula com massa, que é o elétron, uma partícula sem massa, o seu elétron tem momento π, o seu fóton tem momento km, por exemplo, e o que você quer descrever é como acontece esse espalhamento, o que acontece, e o que acontece vai depender da forma como esse sistema evolui no tempo. Em outros termos, vai depender da newtoniana que você coloca para descrever esse sistema, né? O que acontece, que tipo de interação acontece, está essencialmente ligado à newtoniana. Apareceu hoje, cara? Eu perdi? Não.
demais, seja bem-vindo. Né? Esse aqui. Então, quem é hamiltoniano? Né? A gente vai ver que a nossa pergunta, quem é hamiltoniano, é a pergunta que já está parcialmente respondida. Não vai ser rápido a gente ver isso, mas ela já está parcialmente respondida. Quando não me interessar a interação, a pergunta quem é hamiltoniano vai estar completamente respondida. Quando interessar a interação, aí é que o bicho pega. Tá certo? Então vamos conversar sobre isso. Né? Então vamos voltar para esse exemplo aí que a gente estava considerando, né, de um elétron com um fóton. Se eu quisesse descrever um processo onde eu tivesse presente um elétron, tivesse presente um fóton, né, a maneira natural de eu fazer isso seria dizer o seguinte: esse aqui, vamos supor, é o espaço de Hilbert associado com o elétron. Né? No espaço de Hilbert associado com o elétron, eu tenho uma base, né, de autovetores, né, de momento que carregam um sigma, que é um número quântico associado com rotações, associado com a representação particular do grupo de rotações. Então a gente tem assim um psi de P sigma, vamos colocar um índicezinho a mais aqui, ou um índicezinho a mais aqui, elétron. Né? Esse E que está aí, ele engloba tudo que vem a descrever um elétron daqui para frente. Então é carga elétrica, número leptônico, o diabo à parte, né? Tudo que for necessário para você descrever um elétron. Se você tivesse com um fóton, você teria o espaço de Hilbert do fóton, certo? O espaço de Hilbert do fóton, por sua vez, é gerado também por uma base, né, de autoestados de momento, né? Agora não mais de momento angular, mas sim de helicidade, certo? Carregando esse número quântico de helicidade e os demais números quânticos do fóton. Vamos usar a notação, né? Sempre legal escrever a letra gama. Né? Então, se eu quisesse um elétron sozinho, era o HE. Se eu quisesse um fóton sozinho, era o H gama. E se eu quiser um elétron e um próton no mesmo universo? Né? Aí, o que eu tenho que fazer, né, que a gente aprende a fazer, né, desde a primeira vez que a gente estuda o átomo de hélio, né, é fazer o espaço produto tensorial. Certo? Eu vou dizer, um sistema que tem um elétron, que tem um fóton, é descrito por um espaço de Hilbert, que é o produto tensorial. Não é novidade nenhuma a gente falar isso. A gente usa isso na mecânica quântica direto. Por exemplo, você fala que você tem dois elétrons, né? Você trabalha com o espaço de Hilbert, né, com aqueles negócios, flechinha para cima, flechinha para baixo, duas flechinhas para cima, duas flechinhas para baixo, uma flechinha para cima, uma para baixo, e o contrário. Né? Essa é a base do seu espaço de Hilbert. Vai dizer o quê? Essas são as 4 situações que eu posso encontrar esse elétron, descontados os chamados graus de liberdade translacionais, ou seja, momento, né, ou posição do elétron. Né? O átomo de hélio, mais ou menos a mesma coisa. Né? Você imagina, mais uma vez, como é que você trabalha o átomo de hélio na mecânica quântica? Né? Você pega lá a newtoniana, né, coloca uma partícula com a massa igual à massa de 2 prótons, por exemplo, né? E você 2 prótons mais 2 nêutrons, né? Não vamos esquecer do nêutron, né? Aí você coloca 2 termos de Coulomb, não é isso? Interação do elétron com o núcleo, interação do outro elétron com o núcleo, e mais um termo de Coulomb entre os elétrons, né? Repulsivo. Certo? Em que
espaço, essa hamiltoniana está definida, né? Ela funciona. Ela funciona no espaço produto tensorial, né? Desse núcleo, pelo produto tensorial, pelo espaço de um elétron e pelo espaço do outro elétron. Ela tem graus de liberdade, a hamiltoniana, a forma dela mistura esses graus de liberdade e produz equações acopladas. Mas o que importa num primeiro momento é você definir em que espaço essa hamiltoniana vai atuar. Tá certo? E você faz isso. Você tem um problema interagente, mas o espaço onde você considera a definição desse problema interagente é o espaço produto tensorial dos dois elétrons mais o núcleo. Né? O núcleo são graus de liberdade lentos, então você acaba ignorando, né, na maior parte das vezes. Você supõe que a massa é infinita, que ele não sai do lugar, então está tudo bem. Às vezes você tem que fazer correções de massa finita, aí beleza, também dá para fazer sem problema nenhum. Né? Mas o fato básico aqui é, como é que você descreve um átomo de hélio? Você vai para o espaço produto tensorial dos dois elétrons. Certo? Como é que você descreve um átomo de lítio? Né? Bota mais um espaço produto tensorial aí. Certo? Ninguém está falando que é fácil descrever um átomo de hélio ou um átomo de lítio. Né? Não é fácil diagonalizar essa hamiltoniana. Acho que ninguém diagonalizou, inclusive. Né? Mas o que importa aqui é em que cenário eu vou me propor a descrever esse fenômeno físico. Tá certo? Eu só estou citando esses exemplos para falar para vocês que não é novidade nenhuma eu dizer isso aqui, que o cenário onde eu espero poder descrever a presença de um elétron, a presença de um fóton, é o cenário onde eu tenho espaço produto tensorial. Tá certo? De um elétron e de um fóton. Como é a interação entre o elétron e o fóton, pode ser um negócio muito complicado. Pode ser um negócio chatíssimo. Ninguém está falando disso ainda. A gente está falando de onde eu espero me mover. Tá certo? Então, já que a gente fez para 2, por que a gente não vai fazer para N? Né? Então eu posso imaginar N tipos de partículas, né? H, vamos chamar de 1. Ver se eu usei essa notação aqui ou não. Vou chamar de N1. Né? N2. N. Eu vou botar um super índice aqui, 1, tá certo? Que é para indicar que cada um desses espaços que eu estou falando aí se refere a uma única partícula, do tipo N1. Tá certo? Aqui H1, H1, H1. Quantos desses espaços eu espero precisar para descrever o meu sistema físico, em geral? Né? Em geral, eu me reporto à experiência. Na experiência, a gente está acostumado com fenômenos que levam à criação, né, de partículas e a fenômenos que levam à aniquilação de partículas. Então, se eu começo com um sistema desse tipo, por exemplo, né, descrito dentro desse espaço que está aqui, nada me diz que eu não vou poder ter uma insuficiência na minha descrição. De repente, me aparece um pósitron no meio do caminho, outro fóton, e eu passo de um sistema com 2 partículas para um sistema de 4 partículas, e ali não está absolutamente bem definido o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar preparado para descrever a minha situação física em toda a sua complexidade. Então, baseado nisso, eu vou imaginar o seguinte, né? Que esse cara que está aqui, eu vou chamar de HK de N1 NK, certo? E
o espaço de Hilbert, de verdade, né? Aquele que eu vou considerar como sendo a arena onde eu vou observar os fenômenos físicos acontecer, ele vai ter que ser um somatório de outro somatório. Desses caras que estão aqui. Dá para entender isso? Eu estou acostumado, por exemplo, com processos de aniquilação, eletrocompósito. Por exemplo, só para a gente fechar umas ideias. Né? Eu tenho um elétron, eu tenho um pósitron, de repente eu não tenho mais elétron nem pósitron, eu tenho dois fótons. Então vamos supor que eu tivesse começado com um espaço de Hilbert que fosse isso. Esse espaço de Hilbert seria insuficiente para descrever um processo de seria insuficiente para descrever um processo de aniquilação. Por quê? Porque no início eu tinha elétron, função de onda do elétron, produto tensorial, função de onda do pósitron. Acontece alguma coisa na evolução dinâmica do sistema, eu não tenho mais esses estados. Ao contrário deles, as entidades que continuam existindo são fótons. Eu tenho função de onda do fóton 1, função de onda do fóton 2. Então, se eu não prever a possibilidade de eu ter fótons dentro da história, esse processo está fora da minha descrição dinâmica. Eu tenho um problema sério, porque esse processo acontece. Certo? Então, quando eu digo aqui, eu vou somar sobre todos os tipos NI, eu estou querendo dizer que num espaço de Hilbert de K partículas, eu vou prever a possibilidade de ter todas as combinações possíveis de partículas que eu tiver aqui, as K partículas que eu tiver aqui. Tá certo? Elétron, pósitron, fóton, fóton, vamos supor K seja igual a 4, maravilha. Então, elétron, 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 fóton. Elétron, 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 elétron. Elétron, elétron, pósitron, pósitron. Tá certo? Coisas assim. Não importa muito a ordem nesse momento. Né? Mas, com 4 partículas só, eu não tenho necessariamente a descrição completa da coisa. Então eu posso aumentar para 5, para 6, para 7, para 8, até infinito. Tá certo? Não vou deixar nada de fora. Então vou imaginar que o meu espaço de Hilbert é a soma, né, de todos os números de partículas possíveis, de todos os tipos possíveis de partículas, previsíveis pela minha observação da natureza. Claro que eu não posso impor a existência de uma partícula que eu nunca vi. Tá certo? Então aí tem um certo grau de descrição fenomenológica. É isso aí. O N é o tipo da partícula, né? O N. Aí então, você está somando um tipo da partícula de fora e está somando de novo um tipo da partícula de todos os tipos. Não, aqui, por exemplo, o exemplo que eu dei, suponha que você está falando de N igual a 2, de K igual a 2, perdão, K igual a 2. Então você tem o H de elétron-elétron, o H de elétron-pósitron, o H de pósitron-pósitron, o H de fóton-elétron, o H de fóton-pósitron, o H de fóton-fóton. Todos os caras com 2 partículas. Aí, K igual a 3, você soma elétron, elétron, fóton, elétron, elétron, pósitron e assim por diante. Você está abrangendo todas as possibilidades dinamicamente plausíveis. Então, lá de fora não mexe no canal. Tá igual a 1 aqui. Ah, porque parece que... Aqui eu estou com K fixo.
Ali fora é um K igual a 1 e... K igual a 1. Ah, K. Certo? Isso não possibilita a previsão teórica de partículas novas, porque você já tem que colocar no início da teoria as partículas que você conhece. Caso tenha alguma coisa que apareça depois, que não seja conhecida, não estragaria todo o resto. O que a gente faz quando aparece alguma coisa? Você faz exatamente isso. Você vai na Lagrangiana e bota essa alguma coisa na Lagrangiana. Por exemplo, o que a gente faz quando apareceu o quarto top? Eu fui na Lagrangiana QCD e botei um setor do quarto top lá, que não tinha antes. Eu quero imaginar, eu estou trabalhando com supersimetria, deixa eu sacanear aqui. Estou trabalhando com supersimetria, então SUS N igual a 4, parará, multipreço do cacete, partícula pra caralho, então tá bom. Então, vou lá e vejo quais são todas as partículas que cabem nessa porcaria. Boto lá. Eu não tenho previsão nenhuma. Se eu tiver um fermo de Majorana num multipleto supersimétrico, ele tem que estar previsto aqui. Você lê o que a sua teoria está te prevendo em termos de partícula e trabalha com o espaço de Hilbert adequado. É isso. Bom, deixa eu ver se eu dou uma outra dimensão da sua pergunta, que eu acho que é mais próximo do que você falou. É que eu podia esperar também que se fizesse nem como fez na construção do spin, deixasse ali uma coisa corrida, caso precisasse, eu puxava ali mais uma informação. De certa forma, a gente está fazendo isso. Né? O que apareceu, incorpora. Não é uma pergunta chata que acho que eu vou fazer agora. Qual pergunta? Essa pergunta. Não é uma pergunta chata, é uma boa pergunta. Mas olha só, e se fosse uma pergunta chata, também tinha que ser feita. Né? O mecanismo de aparecerem outras partículas, que a gente conhece, né, está basicamente em cima de você propor novas lagrangianas baseadas em novos princípios de simetria. Basicamente é isso. Né? E quando você propõe novos lagrangianos baseados em novos princípios de simetria, você já lê tudo que pode aparecer ali. Não tem surpresa nenhuma. O que você pode ter surpresa são chamados estados ligados. Aí sim, isso é uma surpresa, mas é uma surpresa dinâmica da sua teoria. Então, vamos lá. Você tem um elétron e você tem um próton. Tá certo? Elétron e próton vão formar um espaço de Hilbert, que é o produto tensorial do espaço de Hilbert do elétron com o espaço de Hilbert do próton. É nesse espaço que você vai ligar. Agora, nesse espaço aparece um estado ligado, que é o átomo de hidrogênio. Mas o átomo de hidrogênio não é uma novidade em termos da base que você usa para descrever os seus espaços. A base está lá, elétron e próton. Tá certo? Não mudou. O átomo de hidrogênio é um estado ligado dessa base. Ele também pode ser expresso em termos dos estados de base que você tem no seu espaço de Hilbert. Tá certo? Então, estados ligados são surpresas, sim. Mas são surpresas dinâmicas, que vêm da evolução temporal do seu sistema, ou da análise do espectro do seu hamiltoniano. Né? Ou, em termos mais concretos, né, da análise de singularidades da matriz S. Certo? Isso aí pode acontecer. Isso é surpresa. Você obter, por exemplo, agora, mais recentemente, nós encontramos o pentaquark. Né? Foi descoberto que tem um estado ligado de 5 quarks na natureza. Né? O tetraquark também já foi descoberto antes. Isso são surpresas. Mas veja que esses estados são entendidos em termos de estados mais elementares. Esses estados mais elementares são os caras que são usados para montar o espaço de Hilbert do sistema.
Então, eles são surpresos, mas eles são perfeitamente acomodáveis dentro do que existe. Eles não são coisas a mais que você precisa botar no meio do caminho. Né? A descoberta do top, não. Né? Quer dizer, a descoberta do top, na verdade, a descoberta que foi mais problemática, a descoberta do tal. Né? Quando você descobre o tal, aí instantaneamente, devido aos problemas do modelo padrão, você tem que ter uma família de quartos a mais, o bottom e o top, para cancelar a anomalia de gauge. Tá certo? Então, uma dessas descobertas é uma descoberta nova, uma coisa que é uma surpresa. O que você faz? Você vai lá no modelo padrão e incorpora o espaço de Hilbert adequado na sua soma que você tem que considerar. A experiência, nesse sentido, ela vem antes da teoria. Nesse ponto, sim. Né? Mesmo a teoria, quando você formula uma teoria com um novo princípio de simetria, você identifica as partículas, aí você tem que montar o espaço de Hilbert que você precisa. Tiago, só para ver se eu entendi essa equação aí, essa leitura, acho que eu estou meio confuso. Quando você escreve essa soma de K igual a 1 até infinito, depois a soma interna, o que eu estou lendo ali? Posso estar errado? Ler de dentro para fora que eu acho que é mais fácil. Isso, mas aí que está o problema. Ler de dentro para fora, isso me dá o seguinte nó. Porque o K, ele vai ser dado pela soma de fora. Se o K é igual a 1, 2, 3 ou 4... Então vamos lá. Vamos fazer isso não. Fazer assim, tá? Eu não estava lendo certo, então. Eu tinha entendido isso mesmo. A minha pergunta é, você pode, por exemplo, K igual a 1, que vai ter só o N1. Aí você vai ter os termos, o H, o fóton separado com H do elétron. Então essa equação, na verdade, ela vai te dar, na Lagrangiana, termos puros, e aí interação de pares, de trios. É isso, cara? Isso não é uma equação. Assim, quer dizer, isso é uma equação. Isso se reflete na Lagrangiana, desse tipo de coisa? Não. A Lagrangiana vai ser invisível. Essa estrutura é invisível para a Lagrangiana. Isso está querendo dizer que tipo de estados você vai considerar dentro do teu espaço de Hilbert. E com relação às bases? Agora, a Lagrangiana, ela vai definir uma Newtoniana, que por sua vez vai ser responsável pela evolução do tempo. Aí sim, esse cara vai dizer, pega um elétron puro, o que esse elétron pode virar? Entende? Pega um elétron e um pósitron, o que esse elétron e esse pósitron podem virar? Entende? Essa pergunta está no nível da Newtoniana, do teu sistema. Nesse nível aí, ainda é, vamos dizer assim, cinemático. Né? Que minha confusão começou, a primeira pergunta da minha cabeça foi a seguinte: entendi essa leitura, como se colocou no quadro aí pode até voltar para o que estava antes. Quando você faz o produto tensoriador de espaço ali, H elétron mais, H menos, você tem duas bases se misturando. Quando você tem, por exemplo, H1, depois H2, H3, H4, você vai ter no primeiro caso uma base sozinha. Só base de fótons, base de elétron, base de pósitron, quer que seja. O segundo, a base de produto. Isso quer dizer que você tem um estado no seu espaço de Hilbert que você poderia mapear assim: tem um fóton e 0 elétron, e 0 pósitron, e 0 quark, e 0 top, e 0 qualquer outra coisa. Mas a possibilidade desses outros caras estarem está presente. Está ótimo. Se ela não estiver presente, a sua teoria dinâmica pode furar. Né? Você pode não ter para onde ir. Você pode não ter como resolver o problema de alto valores do seu Hamiltoniano. Você precisa de um espaço onde o seu Hamiltoniano tem um problema de alto valores. Né? Se você não tiver todos os estados
possíveis associados às possibilidades físicas do seu sistema, você pode não conseguir definir o seu problema de autovalores. Isso, tipo assim, isso aí eu sei que é uma fórmula incômoda, mas ela não é tão importante assim. O mais importante é a ideia que ela transmite, né, de você se preparar para descrever as mais variadas situações físicas, entende? Do que propriamente assim, ficar preocupado com o detalhe, é produto tensorial, não é soma, não sei. Isso não é o X da questão aqui. Fala. Por exemplo, quando o elétron passa por uma fenda, você pode entender que ele interage com a fenda, né, nos dois lados. Porque se sim, como é que você diz, por exemplo, que o que você mede é uma característica, uma propriedade, vamos dizer, ambulatória do elétron e não das partículas que estão na fenda? Quando você fala fenda, né, você está usando um atalho, né? Está usando um atalho. Você deveria falar elétron 1, mais elétron 2, mais elétron 3, mais elétron 4, mais material da fenda, átomo de material da fenda 1, átomo de material da fenda 2, todos interagindo entre si. Quer dizer, você acabou com isso, entendeu? E você substituiu a fenda por um efeito externo sobre a função de onda do elétron. Esse efeito externo está dominado. Quando você fala fenda, você falou, tem um potencial gaussiano simulando o efeito de todos esses caras aqui. E eu não quero mais saber. Você não pode pensar duplamente aqui, senão você fica louco, né? Tipo assim, se você olhar para a fenda como um aglomerado de átomos, de partículas, de moléculas, etc. e tal, aí você tem que resolver esse problema, você não tem que resolver o outro problema. Aí você vai falar a palavra fenda, né? Não sei se... Né? Quando você fala fenda, você fala, olha, é a função de onda do elétron submetida a esse campo externo. Ponto. Entende? Como é que esse campo externo se estabelece? Isso é outra pergunta. Isso é outra história. Como é que eu resumo, integro sobre os graus de liberdade dessa coisa? Não sei, aí é outro problema. Entendeu? Aliás, é um problema digno de um físico com F maiúsculo. Né? É entre nós. Né? A física é isso. É você pegar e extrair coisas efetivas de coisas extremamente complexas. Né? Eu não sou um físico com F maiúsculo, então eu não sei fazer essas coisas. Por isso que eu estudo partículas elementares. Entendeu? É tudo fácil. Certo? Bom, está mais ou menos tranquilo isso aqui, gente? Mais ou menos. Pelo menos. Né? Aí o que eu vou fazer, né, nessa história? O que eu pretendo fazer é analisar, em geral, essa situação que está aqui. Isso daqui é antes, isso daqui é depois. Tem um tempo passando aqui, andando nessa direção. Então, eu tenho uma situação física com um monte de partículas antes não interagentes, tá certo? Faço de alguma maneira essas partículas interagirem entre si e vou estudar essa situação, o resultado da interação dessas partículas quando elas não estiverem interagindo de novo, tá certo? Então, antes e depois, eu tenho estados desse espaço que está aí, tá certo? Antes e depois, eu tenho estados desse espaço que eu defini aí, em todo esse sacrifício, né? Durante a interação, né, é que o bicho pega. O que acontece aqui dentro? Né? Nós caímos naquelas questões do princípio de incerteza. Tenta descobrir o que está ali dentro e você interfere
com o sistema. E aí sua resposta não vale nada. Né? Esse é o X da questão. Né? Então, a ideia é montar situações, né, que você controle antes e observar a evolução dessas situações para ver o que acontece depois. De propósito, eu coloquei 3 linhas aqui e coloquei 4 linhas ali. Isso é um exemplo. Pode ser que o número de partículas no meio dessa história não permaneça igual, nem que o tipo das partículas permaneça igual. Um exemplo típico é a aniquilação eletropósica. Né? É um exemplo típico. Você tem eletropósito, eles somem, e você aparece com 2 fótons. Isso acontece. A gente precisa de instrumentos para poder descrever essa situação que está aí. Né? Bom, mas a gente não quer jogar fora o que a gente conseguiu a duras penas, que o Álvaro conseguiu a duras penas. Né? Não queremos jogar fora de jeito nenhum. Então, a gente vai precisar explicitar a base da qual a gente vai estar falando, e mais, nós vamos precisar garantir que nesse espaço de Hilbert aí, a gente tenha uma representação unitária do grupo de Poincaré também. Certo? Não mudou nada em relação a tudo que o Álvaro disse. O único jeito de eu ter uma simetria na mecânica quântica é representar cada elemento dessa simetria, desse grupo de simetria, por um operador unitário ou por um operador anti-unitário. Então aqui eu tenho um espaço diferente, então eu tenho uma representação do grupo de Poincaré diferente também. Eu tenho que ter a expectativa de que eu vou ter outra representação do grupo de Poincaré. Então eu tenho que construir essa representação. Sinto os arrepios percorrerem suas colunas. Né? Todo mundo deve estar pensando o seguinte: eu pensaria se eu tivesse sentado aí. Né? Vai começar tudo. Não, aquele sacrifício todo para descrever uma, imagina agora para descrever não sei quantas. Né? O que vai dar? Mas é mais fácil do que a gente pensa, por incrível que pareça. Depois que o Álvaro fez todo o trabalho pesado, agora é fácil. Né? Então olha só, um estado base eu posso colocar aqui na notação de Dirac, né? Como sendo isso: P1 sigma 1 N1, P2 sigma 2 N2, PK sigma K NK. Esse é um cara, né? Que é um elemento de um desses caras aqui, ó. De um desses estados aqui, nesse espaço. Isso é um estado base, tá certo? Eu só vou fixar a notação aqui, para dizer, eu posso também eliminar esses produtos tensoriais aqui e escrever P1 sigma 1 N1, P2 sigma 2 N2, PK sigma K NK. Isso aí a gente faz direto lá na mecânica quântica. Por exemplo, o espaço de estados de uma partícula em 3 dimensões é o produto tensorial de x por y por z. A gente encurta isso colocando x, y, z. Fim de papo. Né? E isso aqui é um negócio que nós vamos chamar de φ. Tá certo? P1 sigma 1 N1, P2 sigma 2 N2, PK sigma K NK. Isso aí já é o vício de linguagem do Weinberg. A gente vai ver que essa notação tem muitas vantagens para as coisas que ele quer fazer. Para algumas outras coisas não, mas a maior parte do tempo essa notação é boa. Né? Bom, aí a pergunta é a seguinte, né? Como é que eu defino a ação de um operador unitário associado com uma transformação de Poincaré sobre esse estado que está aqui? Eu vou manter temporariamente a
notação mais trabalhosa. Veja aqui que sigma aqui pode ser spin ou pode ser helicidade, certo? Os P's podem ser maiores que zero ou iguais a zero. Né? Quero um palpite de vocês agora. Como é que eu posso definir uma representação unitária do grupo de Poincaré junto sobre esses caras? Vamos lá. Oi? Aplica linearmente. Linearmente? Não. Aplica a representação correspondente em cada. Isso. Exatamente. Nada diferente do que a gente faz com rotações. Né? É que a gente não é acostumado a pensar assim, né? Mas quando a gente faz rotações, a rotação no espaço de duas partículas, uma de momento angular J1, outra de momento angular J2. Como é que eu faço? O que eu estou fazendo? Estou procurando um espaço onde eu tenho uma representação produto tensorial do grupo de rotações. Então aparece a rotação associada com o spin J1 atuando na componente da primeira partícula e a rotação associada com o spin J2 atuando na segunda. O resultado disso é o que nós conhecemos como soma de momento angular. Certo? Que Deus me diga o que vai acontecer aqui. Né? Assim, se a gente for seguir ao pé da letra, né? É a analogia. Esse então tem que ser um valor tensorial de operador. Isso, exatamente. Então, olha só, eu vou dizer que eu tenho o 1, né? Lambda P1, sigma 1, M1. O 2, lambda P2, sigma 2, M2. O K, lambda PK, sigma K, MK. Certo? O 1, o 2, o K, eu estou querendo dizer o operador unitário no setor de uma partícula adequado àquele estado. Então, por exemplo, se esse cara aqui é um estado com massa, né? P12 é igual a M12, tá certo? Eu tenho que ter o sigma 1, a interpretação dele é spin, né? Projeção de spin. Então esse U1 vai usar um grupo de isotropia, né? Associado com o spin J1. Aí vamos ver o U2. O P2 é igual a zero. Por acaso. P2 é igual a zero. Então sigma 2 é helicidade. Então o U2 vai envolver o grupo de isotropia de massa zero, tá certo? Associado com a helicidade específica daquela partícula que eu estou considerando. Tá? Então, essa é uma definição absolutamente natural da ação unitária do grupo de Poincaré sobre um espaço de muitas partículas. Tá certo? Posso fazer de outro jeito? Posso tentar. Boa sorte para quem tentar. Tá certo? Não é? Posso fazer de outro jeito? Quem sabe? Não é? O engenho humano é infinito. Não é? Mas esse jeito aqui eu gostaria de entrar num consenso com vocês, que é o jeito mais fácil que eu posso imaginar. Isso é unitário no seguinte sentido. Né? Como é que o produto escalar, por exemplo, de um produto tensorial de dois caras? Né? Isso daqui é
A linha, B, B', né? Em geral, isso é definido dessa maneira. Então, imagina que você transformou o cara desse jeito. Você fez o A vezes A, o B vezes B. Tá certo? Então, AB, né, foi nisso. A linha B' foi nisso. O A', o A' vezes A', o B' vezes B'. Para isso ser sempre válido, eu preciso ter que, se eu tenho uma representação irredutível sobre algum subespaço, eu vou representar uma partícula. No sentido de cada um desses sketches. Sim, cada um dos sketches é uma representação irredutível. Não, porque não necessariamente pelo estímulo de direito é redutível. Ninguém falou em espinho de Dirac ainda. Em termos de espinho de Dirac, é uma representação irredutível se você usar a paridade na jogada. Né? Sem a paridade, ele é redutível. Né? Mas aí precisa ser uma representação então redutível para cada representação partícula. Para cada partícula. Sim. Aí eu posso fazer essa decomposição do grupo em uma em cada vez. Isso aí. Eu estou botando aqui esse rótulo aqui, mas esse rótulo está errado. Vou chamar de o 1 e o 2. O 1 e o 2. Tá certo? Que é a representação no espaço 1 e a representação no espaço 2. Então, o produto escalar desses caras vai ser o quê? Vai ser A, o 1 dado, o 1 A, B, o 2 dado, o 2 B'. Se a representação então for unitária num determinado espaço, né, esse 1 d'H vezes o 1 vai ser 1, o 2 d'H vezes o 2 vai ser 1, né, e o resultado dá a mesma coisa, né, que o AB, a linha B'. Quer dizer, os caras transformados, né, preservam o produto escalar entre os vetores arbitrários da base. Portanto, você tem uma representação unitária ou pseudo-unitária, ou antilitária. A antilitária a gente teria que inverter aqui, mas acho que deu para entender o argumento. Né? Tá certo? Quer dizer, essa estratégia aqui automaticamente me garante que eu tenho uma representação unitária do grupo de Poincaré no espaço de muitas partículas. É a mais simples estratégia que eu posso propor. Certo? Então preparem-se. Né? Eu agora posso escrever a seguinte obscenidade. Né?
não sei se vocês têm o hábito de copiar, mas se vocês tiverem, eu devia para descansar o dedo, porque está tudo aqui, isso vai aparecer na frente de vocês, e as coisas são simples, são triviais. O problema é que é grande, né? Certo? Isso é isso, dá para ver? Ó, quando eu atuei com esse cara, nesse cara, apareceram esses fatores aqui. Ó. Esse, que é o fator do grupo da parte de translações. Esse, que é o fator de normalização daquele estado. Esse, que é o grupo de isotropia desse cara, certo? E aqui um pedacinho dele com o momento transformado em sigma', contrair com esse aqui e o mesmo tipo de partícula. O 2 é a mesma coisa, o 3 é a mesma coisa, então a gente vai simplesmente somando os efeitos de tudo isso num lugar só. Tá certo? Então aqui você tem estado transformado, aqui você tem a base dos estados no novo sistema de coordenadas. Essa é uma representação unitária do grupo de Poincare. Certo? Ela vem daquilo ali. Pura e simplesmente. Ali tem uma notação que é obviamente problemática, né? Quer dizer, é difícil para mim distinguir o que é que vai ser espinho e o que é que vai ser helicidade. Então, aquele J1, J2 está pressupondo que é tudo espinho, né? Se for helicidade, você tem que trocar o J1 por sigma1, certo? J2 por sigma2, assim por diante. Isso aí é uma coisa que é muito difícil de corrigir nessa notação. Tá? Bom, a normalização desses estados, vocês já podem imaginar. Se esse cara aqui é normalizado, certo? E esse também, né? Então, o estado produto tensorial, usando essa regra que a gente tem aqui, tá? Vai me dar isso aqui, ó. Como eu disse, ninguém precisa copiar isso, né? Aliás, essa era uma boa aula para dar de PowerPoint, né, cara? Mas eu prometi que eu não ia dar mais aula de PowerPoint, então posso voltar atrás. Produto escalar desse cara com esse cara aqui, né? Vai ser certo? Bom, está bastante claro que quando você tiver produtos escalares de estados com número diferente de partículas,
Isso dá zero. Tá certo? Os produtos escalares que dão diferença de zero são de bases que pertencem ao espaço com o mesmo número de partículas. Aí você tem essas deltas. Todos os outros casos dão zero. Tá certo? Porque não vai ter quem você parear com quem ali. Né? A gente tem uma notação que simplifica bastante as coisas, pelo menos por um tempo, né? Depois, eventualmente, a gente é obrigado a voltar a essa notação aqui. É a seguinte. A gente toma tudo isso como um certo multi-índice. Né? Quando eu escrever alfa, eu estou querendo escrever tudo isso. Né? Covardia, né? Não é nada. Aí você vai pegar essa equação que está ali e você vai escrever assim: φ alfa in. Φ alfa é igual a delta alfa in menos alfa. Bem melhor, né? Mas vocês vão ver que essa notação você tem que prestar muita atenção nela para você não comer mosca. Ali esses deltas, essa diferença, né? Porque é contínuo, delta esfera, esse delta aqui, delta aqui, mas ele é só um símbolo, né? Ele é só um... Não, aqui é delta de crônica, E aqui é delta de crônica também, e a delta de diferença. e aqui é delta de direita. E ali então seria só uma notação, né? Aqui é uma notação que engloba todas as deltas. Isso aqui significa isso, tudo. Isso aqui significa isso, que está aqui. Tá certo? Em particular, ó, né, você tem o chamada relação de integração, né, sobre alguma coisa. Você vai resumir isso aqui tudo nessa notação. Certo? Está somando sobre todos os índices discretos e integrando sobre todos os índices contínuos. Né? E uma relação de fechamento, né, ou de completeza, ela vai ser escrita assim. Lembra que os φ-alfa são a base que a gente está considerando. Esse alfa aí, quando eu integro sobre d-alfa, eu estou somando sobre todos os números de partículas também. Certo? Φ de alfa, Φ de alfa, Φ de alfa, Φ de alfa, Φ de alfa. Não. É o valor. Isso daqui é o análogo daquele negócio assim. Você põe um estado aqui e toma o produto escalar do φ de alfa com ψ. Ah, é o produto escalar. Ok. Tá certo? Quando a gente usa essa notação para o estado, essa é a notação para o produto escalar, não é a notação de Dirac. Aquele y menos o Dirac. Aqui, por exemplo, é produto escalar. Certo? Ok. Aqui é como se fosse assim, alfa, alfa-linha, alfa-linha, né? Se eu estivesse fazendo isso. Tá certo? Maravilha. Vamos perguntar o seguinte: será que nossos problemas são resolvidos dessa maneira que a gente colocou? Não, a verdade é que é só o começo, né? Vamos ver isso aí com clareza, né? Baseado naquilo ali que está escrito ali, né? Como é que é a ação de 1 alfa sobre o φ alfa? O de 1 alfa. 1
é a transformação de Lorentz. Lambda igual a 1, certo? Então isso aqui já deu 1. A lambda igual a identidade, o dado da identidade é a identidade. Então todos esses Ds aqui deram 1, já simplificou coisa pra cacete ali, né? Sobra quem? Esse aqui vira 1, vira essa fase que está aqui, vezes o estado original. VA, não. Hã? 1A, não. 1A. Ah, desculpa. Então, isso aqui vira o quê? Exponencial de menos I. A escalar menos zero, menos zero, PK zero. Vezes o mesmo fiel, certo? Confere ali, gente. Ó, tudo isso daqui virou delta de sigma linha sigma. Todos os caras viraram delta. Esse cara virou 1. Então, onde tem sigma linha aqui, vira sigma. Certo? Esse lambda aqui foi embora. Então, menos IA, tarará. Então, U aplicado no φ é essa fase vezes o mesmo φ. Certo? Lá no treinamento ali, É. você colocou Para mim só tem o A0 de frente zero. Ah. E só com A0 de frente zero. Ah, tá. Faltou isso. A zero. Em relação exclusivamente temporal. Faltou também explicitar isso, né? Estou falando de um ami igual a tal, 0, 0, 0. Então, aqui na verdade nem a 0 é tal 1. Estou fazendo uma translação para um parâmetro que é um vetor muito específico, né? Na direção do tempo. Ah, está escolhendo esse amigo. Estou escolhendo esse ami especificamente. Na nota, você sabe se não tem, que às vezes só porque você lá. Você não tem aqui? A nota disso é esse amigo, porque eu estou tentando para a nota. Começa aqui nas notas? Não, nesse capítulo que está dizendo que está aplicando isso, está dizendo ou não tem na nota também isso? Não, tem nas notas. Eu que me distraí. Então, vamos fazer uma translação por esse parâmetro ali. Por esse vetor ali. Dessa maneira. Agora, quem é que é o U de 1A? O U de 1A, ele é exponencial de menos I tal H. Não é isso? Ó, em geral, a transformação de Lorentz é exponencial de I, ômega I, J I, mais I, né? Mais a mi que mi, não é isso? Como o lambda igual a 1, esse pedaço aqui não existe. Né? E esse pedaço aqui só sobra a 0P0, os outros são todos zero. Né? Mas o P0 é hamiltoniano. Então, olha só. Exponencial disso, atuando no φ dá exponencial disso atuando no φ. Você pode abrir a exponencial e comparar ordem por ordem. E dizer, tal é arbitrário. Então, eu tenho que tirar necessariamente a conclusão de que o H0 atuando no φ vai dar P10 mais P20 mais K0 atuando no φ. Ou seja, K0 não, ele caindo. O φ é necessariamente um autoestado hamiltoniano. Oba! Né? Então eu comecei muito bem, né?
brincadeira, né? Eu descobri um hamiltoniano estacionário, né? Os estados base do meu espaço de Hilbert já são os autoestados do hamiltoniano que eu estou trabalhando, né? Mas que hamiltoniano é esse? Né? Uma pista está aqui, ó. As energias associadas com esse hamiltoniano são as somas das energias associadas a cada uma das partículas, como se elas não estivessem interagindo umas com as outras. Né? Livres. Não é isso? Você não vê aqui o termo cruzado, P10, P30, por exemplo, coisa desse tipo. Né? Uma função mais complicada de P1, não, é a soma direta desses caras. Essa impressão ela se confirma quando você observa o seguinte: a gente não pegou o 1 atuando no φ e descobriu o seguinte, que era o 1 atuando no φ1 vezes o 2 atuando no φ2, assim por diante, não era isso? Né? Esquematicamente. Quer dizer, isso aqui é o produto tensorial de uma representação. Né? A representação que eu estou atuando, o 1, é um cara assim, o 1, o 2, o K. Tá certo? É esse operador que eu estou usando para representar o grupo de Poincaré. Mas do mesmo jeito que eu faço lá com o grupo de rotações, né? Olha só o que acontece com o grupo de rotações. Vamos lá. Professor, aí nesse aí que você está fazendo bem, sabe, quando você faz o lambda igual à identidade, esses D que estão errados, eles dão zero porque o lambda é igual a zero, estão dando delta, né? Eles dão 1. Ou estão comparando essa relação que você colocou? Esses são marcados ali com... Não, aqui, quando eu faço lambda igual a 1, vamos lembrar aqui que é o W. W é L menos 1 de lambda P, lambda L de P, não é isso? Então, lambda igual a 1. 1 vezes L de P, L menos 1 vezes L dá 1. Para lambda igual a 1, o W é 1. Tá certo? O D de 1 é a delta, é a identidade. É assim que a gente está trabalhando a representação do grupo de isotropia. A transformação associada com a identidade é a identidade. Então aqui é delta de sigma 1 e sigma 1. Tá certo? Então, olha só, vamos relembrar o que a gente fazia lá nos momentos angulares. Né? Eu tinha um operador unitário que era o gerador de rotações, exponencial de I, θ A, JA. É isso? Eu tinha dois operadores unitários que eram geradores de rotação em cada um cada um dos subespaços, onde eu tinha partícula com spin J1, partícula com spin J2. Né? Então, o 1 era exponencial de I, θA, mesmo θ, J1A. Esse aí era a representação do momento angular de spin J1, ou seja, uma matriz 2J1 mais 1 dimensional. Né? O U2 é exponencial de θA, o mesmo θ, J2A. Quem era o JA em termos do J1A e do J2A? Respondendo, no caso desse produto aí, era assim: identidade era J1A, tensor identidade de 2, mais identidade de 1, tensor J2A. Lembram disso?
É isso que está escrito quando o cara fala que o momento angular total é J1 mais J2, em termos operatoriais. Mas como que você vai somar J1 com J2 se J1 atua num espaço e J2 atua em outro? Você só pode somar os caras se você fizer as extensões desses caras para o espaço produto tensorial. A mesma coisa se aplica ali naquele caso, né? Eu disse que eu tenho o operador, né, de translações temporais, o hamiltoniano, né? Do outro lado, eu tenho, né, esse aqui é o U, né? Eu tenho o U, que é exponencial de menos I tal H1. Né? O 2, exponencial de menos I tal H2. A diferença é que aqui tem mais, né? Aqui é o hamiltoniano, que só sabe da existência da partícula 1. Ali o hamiltoniano que só sabe da existência da partícula 2 e assim por diante. Se essa partícula 1 não interage com mais ninguém, esse hamiltoniano H1 é o hamiltoniano da partícula 1 livre. O H2 é o hamiltoniano da partícula 2 livre também. Assim por diante. Então eu posso botar um índice zero aqui, ó, para cada um deles. O resultado vai ser o seguinte, em analogia completa com o que acontece aqui com o momento angular, eu tenho que o H vai ser H1, 0, tensor, identidade de 2, tensor, identidade de K, mais identidade de 1, tensor, H2, 0, tensor, identidade de K, mais identidade de 1, tensor, tarará, tensor, H, K, 0. O botou 0. O botou 0, assim. Porque eu disse o seguinte, nessa representação do grupo de Poincaré, Sem interação. eu estava falando da partícula 1 isolada no universo. Né? Como é que eu construí essa representação aqui? Esse 1 que eu já apaguei. Né? Eu não, quem construiu foi o Álvaro. Foi um trabalho do cacete. Né? Mas o Álvaro construiu isso aí sem falar em partícula 2, em partícula 3, em partícula 4 e ninguém. Então essa hamiltoniana evoluía só essa partícula sozinha. No máximo ela interagia com ela mesma. Tá certo? Se é que pode isso. Né? Tá claro? Então eu estou botando esse índice zero porque eu estou falando o seguinte, essa energia, esse operador de energia associado com a partícula 1 ignora completamente a partícula 2, a partícula 3 e a partícula 4. Então ele é um hamiltoniano que eu chamo de livre por causa disso. Então, do mesmo jeito que eu escrevo que o J é igual a J1 mais J2, aqui eu também posso escrever que o H é H1 mais H2 mais H3 mais HK. Mas do que eu estou falando para valer? Eu estou falando das extensões desses operadores no espaço produto tensorial. Certo? É disso que eu estou falando. Então, isso termina de me identificar agora, esse H que está aparecendo aqui, com o H0. Isso me diz o seguinte, esse H não passa da soma das energias livres de cada uma das partículas. Então não tem interação nenhuma dentro dessa história. Concorda comigo? Não tem interação nenhuma nisso.